Supremo Tribunal Federal, segundo a Folha de São Paulo, foi avaliado dos três poderes em Brasília, Congresso Nacional, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, o mais rejeitado perante a população brasileira. Subiu de 31% para 38% nos últimos meses a rejeição do Supremo Tribunal Federal. E no editorial da Folha de ontem, eles atribuem a três fatos. O primeiro fato, de estar punindo pesadamente, sem direito adequado à defesa, peixes pequenos que estiveram naquela baderna, mas que não era golpe de Estado, porque não haveria golpe de Estado possível sem armas. Em segundo lugar, porque os corruptos não são punidos. E em terceiro lugar, porque há narcotraficantes e criminosos que saem pela porta da frente, pela justiça brasileira. Então, a Folha, ao fazer análise, mostra que no momento, e a conclusão é minha, que acompanha 65 anos desde que me formei em Direito, o que é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, a pior avaliação da Suprema Corte perante a população brasileira. Isso demonstra também que o conceito de democracia, que é aquele conceito definido pelo povo segundo o artigo 1º da Constituição, é o povo que diz a democracia que quer, através de seus representantes eleitos pelo povo, artigo 1º da Constituição. A democracia, diz o Supremo, que está defendida e definida pelo Supremo, eleito por um homem só. E parece que o povo não está aceitando essa interpretação, que não o povo, mas a Suprema Corte defende o que é a democracia. E o último aspecto que me parece importante, também conclusão minha, é o que me preocupa, como um velho professor de Direito, um advogado, enfim, há 65 anos, é de que, de rigor, eu que vi o que foram os trabalhos constituintes durante 20 meses. A grande maioria do Supremo não esteve presente durante aquelas audiências públicas, durante as conversas com os constituintes. O que eles queriam era uma separação harmônica e independente dos poderes, para que não tivéssemos, como no regime anterior, um poder dominante. Nós estamos tendo, a meu ver, apesar da admiração pela qual eu sou criticado por muitos dos meus seguidores que tenho pelos ministros do Supremo, ao meu ver, nós estamos tendo uma nova Constituição reescrita pelo Supremo, inclusive uma diminuição do mais importante direito numa democracia, que é o direito de defesa, em que se diz, no inciso 5º, inciso 55, que se é assegurada a ampla defesa, e essa palavra ampla tem toda a força possível para garantir a democracia. O Código de Processo Penal não é um código para defender a sociedade, mas para defender o acusado de injustiça. E essa ampla defesa tem sido reduzida. Sustentações orais são feitas por gravações que são enviadas sem a certeza se os ministros vão ouvir, como seriam obrigados a ouvir se nós pudéssemos ter as sustentações orais. Plenárias, como sempre foi na minha advocacia, desde a minha primeira sustentação, em 1962, até a última que fiz antes das minhas limitações, de não poder mais ir a Brasília pelas minhas limitações físicas de locomoção. Tenho impressão, senhores ministros, dos quais eu os admiro, com quem tenho livros escritos com muitos deles, com quem participei com quase todos de palestras, com quem participei com muitos deles de bancas de doutoramento. Tenho a impressão que chegou um momento de uma reflexão. Todos têm qualidade para voltar a ser o Supremo aquilo que era na época de Moreira Alves, o verdadeiro guardião do Supremo, como o Supremo é o guardião da Constituição. Porque se não houver uma volta àquilo que é, a impressão que eu tenho, essa rejeição só crescerá. E o povo que gosta de definir pelos seus eleitos, aqueles que votam, aqueles que 125 milhões de brasileiros votaram
na eleição passada, eles que querem dizer o que é a democracia. Cabendo ao Supremo apenas garantir a lei, o que já é uma função extremamente importante dentro do direito brasileiro. Por isto, o primeiro poder é o legislativo enunciado na Constituição, porque lá tem situação e oposição. O segundo poder é o executivo, porque lá só tem situação. E o terceiro poder, com auxílio da advocacia e do Ministério Público, é o poder judiciário, que garante a lei, mas não é legislador positivo, não é nem constituinte derivado, nem legislador ordinário e, de rigor, nem condutor e corretor das ações do Executivo. A impressão que eu tenho, sendo grandes os ministros e grandes conhecedores de direitos, todos aqueles que estão na Suprema Corte, chegou o momento de uma reflexão que essa pesquisa feita com o povo brasileiro pela Folha de São Paulo está demonstrando que há uma necessidade de uma volta ao Supremo de Moreira Alves.